Vamos com o esporte, Carlos Ferreira, bom dia. E o Paysandu, hein? Mais uma derrota e agora tá na lanterna, né? Pois é, Márcio. Uma noite de quarta-feira duríssima para a torcida do Paysandu. 2-0 para a Chapecoense foi o placar de ontem à noite. E não foi apenas a derrota, né? Para o torcedor do Paysandu que acompanhou o jogo, houve o dissabor da derrota e o dissabor de ver o time jogando muito mal. Enfim, Paysandu derrotado e agora na lanterna da Série B. Raiva e revolta. Esses eram os sentimentos transmitidos nas arquibancadas após mais uma derrota. A gente tem a capacidade de se reinventar, daqui a pouco a bola vai bater, né, na trave e entrar, daqui a pouco a gente começa a pontuar e só assim para ganhar confiança, só vencendo, não tem outra. Contra a Chapecoense no Mangueirão, o Paysandu até tentou jogar para frente. Logo no começo, Nicolas teve uma chance. Só que o balde de água fria veio cedo demais. Mailton chutou, a bola passou por baixo de Matheus Nogueira. 1-0. Poucos minutos depois veio o segundo. Matheus Nogueira tirou mal. João Paulo só esperou a sobra e fez o segundo. Como reação ao golpe tomado, Luizinho Lopes chamou o recém-chegado Eliel. E logo na primeira bola que recebeu, arrancou o suspiro da torcida. Na segunda, acabou sendo bloqueado. Só que do outro lado, Ítalo também queria ser herói. E quando o árbitro apitou pela última vez no primeiro tempo, as vaias foram inevitáveis. Na volta do intervalo, o técnico bicolor continuou tentando mudar o cenário. Benítez entrou e teve oportunidades. Mas quando não chutou em cima do goleiro, até conseguiu criar uma boa jogada. Porém, faltou pontaria. Se não dava com a bola no chão, por que não tentar pelo alto? A sorte é que a Chape tinha Léo Vieira inspirado. O fato é que o tempo foi passando e o Paysandu tropeçava nas próprias pernas. Com esse cenário, a Chape quis aproveitar. Mário Sérgio, aquele mesmo, quase aplicou a lei do ex. Ao final do jogo, a desaprovação do torcedor era evidente. Depois de 2 derrotas, o time catarinense venceu a primeira na Série B. E no reencontro com o antigo clube, quem saiu feliz foi um ex-jogador bicolor. E acabou a sequência ruim, né? Sim, graças a Deus. A gente sabia da nossa qualidade, sabia da qualidade do nosso elenco e a gente estava bastante incomodado com isso. A gente sabia da dificuldade aqui também, de jogar aqui, mas a gente também sabia da nossa qualidade, então, graças a Deus, impôs no ritmo de jogo e saímos com os 3 pontos daqui, que era o mais importante. Se a Chapecoense acabou com a sequência ruim, a do Paysandu continua. Agora são 3 jogos e 3 derrotas. E para os bicolores, além do placar, o que mais incomodou foi a atuação. Como a gente toma um gol muito cedo, né? A gente trabalhou muito internamente motivacional. Depois eu acredito que pesou, né? Vai quebrando um pouco da confiança, vai perdendo um pouco da lucidez, né? Eu profissionalmente preciso, assim, estar lúcido, não posso me emocionar. Né? E aí tentei trazer para eles, né, que jogo se vira, jogo se empata, né, dentro de casa, né, perante o nosso torcedor, a gente não pode se entregar. E às vezes a gente precisa passar por isso para tentar identificar quais são os problemas. Esse é o ponto. O Paysandu precisa identificar o motivo de estar nessa fase tão ruim. E ontem, ao final do jogo, se criou a expectativa de que o Paysandu já mudasse de técnico, de que o Luizinho já caísse ontem. Será que o motivo é, de fato, o técnico? Fiz um comentário ontem aqui, aliás, tenho feito esse comentário sobre a questão física do Paysandu. O desempenho tático, o desempenho técnico e até a questão emocional tem relação direta com a questão física. O time do Paysandu não está conseguindo jogar na sua intensidade. É um time que não consegue atuar em bloco. Comete erros que não são comuns. O primeiro gol da Chapecoense, o Mailton, o autor do gol, absolutamente livre lá do lado direito.
Então, o Paysandu comete esses erros que são táticos, mas muito por conta do fato de o time estar exaurido pela sequência de jogos muito intensa. O Paysandu está fazendo um jogo a cada 3 dias, jogos, viagens, e não foi preparado para isso. Qualquer time bem preparado sente. Imagina um time que não teve pré-temporada, que teve um arremedo de pré-temporada, que teve um começo muito atropelado e que ainda continua promovendo estreias. Então é muito natural que o Paysandu tenha esses embaraços. Houve erro de planejamento lá no começo. Então, o Paysandu deu muita importância àquela Supercopa no jogo contra a Tuna, Supercopa Grão-Pará, e prejudicou o trabalho básico. E isso gera consequências que estão aparecendo aí. Moral da história: agora é conviver com esse quadro, buscar saída, entender que a maratona vai ter que ser cumprida e achar meio termo, no meio dessa situação toda, achar meio termo para administrar a condição dos atletas. O Luizinho ou qualquer outro técnico vai ter que promover rodízio, vai ter que monitorar ou acompanhar o trabalho da equipe científica no monitoramento do estado de fadiga muscular dos atletas, porque não há alternativa. O Paysandu já joga sábado em Ponta Grossa, interior do Paraná, contra o Operário. Na quarta-feira, joga em Goiânia contra o Goiás. Aí segue a sua maratona se dividindo entre a Copa Verde, que termina quarta-feira, este Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a decisão do Campeonato Paraense e também Copa do Brasil. É aquela questão, vai ter que se equilibrar entre uma opção tática e a parte física, não é, Ferreira? Porque, de repente, ele pode ter um desenho de um time ideal, mas nem sempre aquele jogador vai ter em perfeitas condições físicas, né? E quanto mais tático o time for, menos desgaste físico ele terá. A questão é que, num estado de perturbação emocional, de muita pressão, de perda de confiança, os erros acontecem com mais frequência e aí o desempenho tático é prejudicado. Quando o desempenho tático é prejudicado, aí exige mais da condição física e também da condição mental dos atletas. É um ciclo vicioso, Márcio, em que um problema provoca outro. E ao técnico, à direção do clube, cabe administrar, em meio a toda a pressão da torcida, que também é natural, por uma sequência tão ruim que o Paysandu vai cumprindo agora no Campeonato Brasileiro. E hoje o Remo entra em campo fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, Ferreira? O Remo teve uma notícia bem negativa ontem, né? O Caio Vinícius, que chegou, emplacou, virou capitão do time, foi vetado pelos médicos, está fora do jogo contra o Botafogo. Mas aí tem uma compensação. O Remo não vai ter o Caio Vinícius, mas tem a volta do Jaderson, justamente ao meio de campo, se recompondo para essa partida contra o Botafogo. O Remo apresentou ontem o zagueiro Camutanga, que é um reforço para a sequência da temporada e que já deve estrear na partida contra o Botafogo. Zagueiro raiz, vestido a camisa do novo clube com direito a beijo no escudo. Esse é Camutanga, pernambucano que carrega o nome da cidade natal. Tem 31 anos e vem emprestado do Vitória. Até aqui, sem nenhuma surpresa com o início azulino na Série B. A gente sabe da responsabilidade que é jogar aqui no Remo. E quando eu cheguei aqui, antes de eu vir, eu já tinha olhado o elenco. E a gente sabe o elenco qualificado que tem. Então não é surpresa nenhuma. A Série B é um campeonato muito difícil, mas a gente tem que se adaptar durante todos os jogos, todas as partidas. O peso da camisa, a tradição, o elenco aqui que também estava, o treinador, o clube que está se estruturando muito bem. Então, assim, a gente vem com uma expectativa muito boa de brigar na parte de cima da tabela. Esse é o pensamento. Apresentado oficialmente e relacionado, Camutanga viajou com a equipe e pode fazer a estreia dele com a camisa do novo clube. Com 4 acessos na carreira, incluindo um para a Série A com o Vitória, o novo zagueiro terá que concorrer com quem já conhece bem. Já trabalhei com o Klaus no Atlético Goianiense, já trabalhei com o Reinaldo no Vitória, joguei contra também. Então, assim, eu estou aqui para ajudar, como eu falei, né? Estou à disposição já do professor. A gente não sabe quem é ainda que vai jogar, quem é que vai iniciar.
Os dois zagueiros vêm muito bem, isso é importante. E chego aqui para agregar também na equipe. E espero ter oportunidade. E se tiver oportunidade, estou aqui para ajudar. Estou aqui para lutar pelo meu espaço. Então, como eu falei, também tem outros zagueiros qualificados no elenco, também que tá buscando o espaço deles. E vai ser uma briga sadia, vai ser uma briga boa. Todos venham ter essa briga para ajudar o Remo nos objetivos do ano. É uma boa coincidência o Camutanga, ter formado dupla. Camutanga é um município lá do interior de Pernambuco, né? Que é a terra do atleta. Ele formou dupla de zaga com o Klaus no Atlético Goianiense e viveu essa experiência de jogar ao lado do Reinaldo no Vitória. Então, com qualquer dos dois, ele já teria alguma experiência anterior. E pelos treinamentos do Remo, pelo que ficou, a dedução de quem acompanhou os últimos trabalhos do Remo, o Camutanga pode entrar no lugar do Klaus e formar dupla com o Reinaldo nesse jogo contra o Botafogo. É só uma possibilidade. Jogo às 20h de hoje, Botafogo e Remo em Ribeirão Preto. Muito bem, Ferreira, encerramos aí com um profissional, agora vamos com os times amadores. Não, vamos com o baú, né? Vamos viajar no tempo? Perfeito, já é antecipar, vamos com o baú. Agora em abril, completando 29 anos daquele Remo e Corinthians de 1996. Lembrar do Remo e Corinthians na Copa do Brasil de 1996 é remeter ao gol do Castor, né? Aquele gol contra no finalzinho. Mas a nossa história tem uma abordagem diferente. Eu vou mostrar aqui o time do Remo de 1996. Esse time jogou na Sexta-feira Santa. Jogo em Sorocaba, interior de São Paulo, justamente contra o Corinthians. Imagina, tarde da Sexta-feira Santa. O Remo em campo em Sorocaba contra o Corinthians. Vamos reviver a história desse jogo na reportagem de Cleiton Conservani. A reunião da família no feriado santo é na arquibancada. Tarde de casa cheia em Sorocaba, com espaço até para quem chega atrasado. Mas em tempo de ver o primeiro ataque do Remo, no chute forte de Edil que explode no travessão. O Corinthians erra passes, tenta se acertar e só aos 28 minutos surge a oportunidade do gol nos pés de Edmundo. Claudecir faz uma defesa incrível, cara a cara com o atacante corintiano. Na sequência, Zé Elias sofre falta. Edmundo tenta de novo e outro susto para o goleiro do Remo. No final do primeiro tempo, Tupanzinho, o amuleto do timão, cabeceia e Claudecir salva mais uma vez. No segundo tempo, o Corinthians volta com mais vontade, procura o gol na base da raça. O Remo se defende com faltas. O técnico Eduardo Amorim mexe no time. João Paulo entra no jogo, recebe de Mazinho e é derrubado por Ney dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Claudecir mais uma vez vence o duelo com Edmundo. Aos 47 minutos, Ednan bate de longe. O goleiro não segura e Edmundo finalmente pode comemorar. Mas a festa dura pouco. O juiz Luciano de Almeida marca impedimento e anula o gol. Os jogadores reclamam, mas a partida termina mesmo em 0-0. Bom, Claudecir, que você viu fazendo milagres no jogo de Sorocaba, está lá em Bacabal, na terra dele, no interior do Maranhão, com a sua escolinha de futebol. E agora eu trago um outro personagem daquele duelo Remo-Corinthians na Copa do Brasil de 1996. O lateral esquerdo Júnior, que no jogo de Belém fez o gol do Leão. Mas ele traz um depoimento, como católico que é, sobre a experiência de ter jogado em plena Sexta-feira Santa. Muitos não queriam que esse momento acontecesse, né? Devido à fé cristã, a algumas tradições, principalmente da fé católica, né? Assim como Cristo, ele estava preparado para subir naquela cruz e dar vida por nós. Assim também aquela equipe do Clube do Remo, ela vinha preparada. Assim como a sua diretoria confiou muito nos atletas, investiu muito. Assim, aquele momento, apesar de muito decisivo para nós,
nos dava uma certeza e uma fé muito grande de que nós sairíamos com resultado de lá positivo, até porque nós saímos de lá com 0-0, né? Empatamos, ninguém talvez acreditasse, nem a imprensa nacional acreditasse que o Remo poderia passar de fase, ou muito menos sair de lá com resultado positivo. Aquele resultado surpreendeu muita gente. Eu vivi, Ferreira, talvez o melhor momento da minha carreira, quando ao retornar em Belém para decidir o jogo, né? Já nos minutos finais, eu fiz 1-0 contra o Corinthians. Eu acredito que foi o melhor momento da minha carreira. Eu nunca vi uma felicidade tão grande em uma arquibancada que transportou para dentro de campo. Acho que foi o momento de alegria mais importante da minha vida dentro de um estádio de futebol. Maior felicidade seguida, talvez, da maior infelicidade, né? Pelo menos para o Castor. Vamos mostrar para vocês aqui, só para contar a história completa, né? O gol em que o Corinthians empatou no finalzinho. O Remo vencia, né, Ferreira? Estava se classificando, né? Depois do 0-0 em Sorocaba, o Remo vencendo aqui por 1-0, estava se classificando quando ocorreu esse lance aí inexplicável, né? O Castor. Claudecir quase ainda evitou. Enfim, 1-1, aí prevaleceu o quê? O gol na casa do adversário. Como lá foi 0-0, aqui 1-1, então o fato de o Corinthians ter feito o gol na casa do adversário classificou o Corinthians. E aí a frase lá no Corinthians era: o Senhor é meu Castor e nada me faltará. Brincando, obviamente, com o nome do Castor, que acabou sendo o personagem principal dessa classificação do Corinthians, né? Enfim, até hoje muita gente acaba associando o Castor, claro, né, a essa eliminação. Ficou marcado. O Castor até me disse o seguinte, que ele já tinha um pré-contrato assinado com o Grêmio. O Nildo Pereira tinha recomendado ele ao Felipão, técnico do Grêmio. Ele vinha bem, estava né, tudo Ferreira? acertado. Ele vinha bem, né? Estava muito bem no time do Remo. Então ele já estava com transferência engatilhada para o Grêmio. Aí depois desse gol contra, tudo desandou. Ele perdeu, inclusive, essa transferência para o Grêmio. Felizmente foi um capítulo muito triste na história do Castor, mas enfim, a gente conta aqui porque faz parte da história. O Castor está por onde agora? Está aqui por Belém, Ferreira? Aqui por Belém, é funcionário público e segue a vida. Muito bem, baú fechado. Na próxima quinta-feira tem mais história, porque agora, Ferreira, vamos com os times amadores. Abrindo o desfile com o Cascavel, chegou com veneno. Cascavel Esporte Clube é de Benevides. Avançando com o Remo Sênior do Tenoné, capital. Cariocas Quarentões do Outeiro, aqui da região metropolitana. Inovou aí no posicionamento para foto. É verdade. Time dos Cariocas Quarentões. O projeto EJC é do Bengui. Aí o projeto social com a gurizada do bairro do Bengui. O Impacto Verde é um time master de Paragominas. Cinquentões de Bragança, também na tela do Bom Dia. Arsenal do Tenoné, capital. Família Médici, a escrita veio assim mesmo, então aí está reproduzida, né? Família Médici de Benevides. Quarentões do Chope, Cametá. Alviverde do Marajó, município do Afuá. Muito bem, tá aí então o primeiro tempo. Daqui a pouco você volta, né, Ferreira? Daqui a pouco eu volto e a gente vai falar da Superliga de Futebol, que vai envolver mais de 1.500 atletas, uma competição de base que está chegando por aí. Até mais então, Ferreira. Valeu. Vamos agora com o segundo tempo do esporte. Já vai aqui, ó, os times amadores, Ferreira. Estalando o dedo aí porque tem participação do pessoal. Os cretinos, mano. Esse time aí. Os cretinos para abrir bem aqui o desfile dos amadores no segundo tempo. Time do Tapanã, com 8 anos de atividades aqui na capital. Depois dos cretinos, os galácticos. Olha aí. De Borralhos, Santo Antônio do Tauá. Avançando com no 12,
No 12 é do Residencial Viver Melhor, Marituba. Clube do Remo, do quilômetro 38, município de Maracanã. Tá aí o Leão Azul de Maracanã. Estrela, Vila da Paz, município do Moju. Soledade, time que foi o nome do cemitério, né? Soledade Master de Icoraci. Soledade é uma rua lá de Coraci, deve ser isso. Nós mostramos o Remo, lá do quilômetro 38 de Maracanã. Aí está o Paysandu, do mesmo local, lá de Maracanã. O Botafogo do Uriboca é o campeão cinquentão de Marituba. O Júnior, que foi lateral da Tuna, do Remo, é também do Botafogo, lá do Uriboca. Florestal, 40 horas, Ananindeua. O Borussia Dortmund é de Aurora do Pará. Muito bem. Fechando aqui o desfile dos amadores. E lembrando que na terça-feira, inclusive depois do feriadão, vai ter os times amadores com os gols. Então, no final de semana, se tiver aquele futebol, já capricha nas imagens e manda pra gente, né, Feira? Tá aqui o nosso contato. Informando quem fez o gol, muito importante, o time, óbvio, e a cidade, a região, o município, a vila, de onde rolou essa partida. Muito bem, seu Wes. Muito bem, muito bem decorado. Porque você fala todo dia, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer, né? Mas do pessoal de casa. Verdade, bom, Ferreira, vamos seguindo nessa pegada do futebol amador? Vamos sim, porque os representantes de mais de 70 municípios vão representar ou movimentar o futebol amador aqui no estado do Pará. Está chegando a Superliga Pará, olha aí. A maior competição de futebol amador do estado foi lançada, a Superliga Pará. O campeonato vai movimentar 75 municípios e contará com a participação de mais de 800 clubes. Nós vamos poder estar levando a questão do patrocínio, a valorização do que nós já estamos fazendo, tanto na cultura, que nós já trabalhamos bastante, e no esporte agora também fortalecendo isso para mais de 75 municípios. Vamos atender mais de 15 mil jovens. Então, poder estar levando um patrocínio desse, no qual nós sabemos que o esporte, através do futebol, ele trabalha a transformação social, ele trabalha a inclusão, cidadania, o protagonismo juvenil. Então, unir tudo isso. A competição começa ainda este mês e tem um apoio financeiro garantido pela Lei de Incentivo ao Esporte. A distribuidora de energia do estado será a patrocinadora e a organização fica por conta da Federação Paraense de Futebol. Entre os clubes beneficiados está o Conceição Esporte Clube, da cidade de Santarém Novo, a cerca de 200 quilômetros de Belém. O campeonato representa visibilidade e novas oportunidades aos clubes de pequeno porte. Como é bom a gente ter uma liga ativa, né? Uma liga que esteja regularizada para receber todos esses benefícios. Isso daí vai ser muito importante, não tanto para o Conceição quanto para todos os clubes. Tá gigantesca a competição de futebol amador que está chegando muito bem estruturada, aproveitando verba de projeto incentivado e dando essa condição de prática do esporte com tudo que o esporte tem para oferecer à cidadania. Muito bem, Ferreira. E ontem o Paysandu foi mal de novo na Série B e agora está lá na lanterna, né? Pois é, a última posição para o Paysandu não poderia ser para menos. Já cumpridas 3 rodadas, o Paysandu não pontuou na competição. Das 3 derrotas, 2 em casa. Essa aí foi para Chapecoense ontem à noite. 2-0 o placar do jogo. O Paysandu muito mal no jogo, sem a devida dinâmica. Olha só como nesse gol aí, o Maílson da Chapecoense tem liberdade absoluta. O time do Paysandu muito mal posicionado e dando espaço, dando total liberdade para o Maílson finalizar, fazer o gol. Agora numa sobra, o segundo gol da equipe da Chapecoense. Aí houve uma espera longa, inclusive, para a confirmação do gol, com o VAR checando se teria havido ou não impedimento. O Paysandu buscou, mas foi um time desordenado, perturbado emocionalmente, numa noite muito infeliz. De um Paysandu que está sob efeito do desgaste físico dos atletas nessa maratona tão intensa de jogos muito frequentes, jogos e viagens. É muito cedo, o campeonato está apenas começando e o Paysandu já dá esses sinais, vai ter que encontrar de alguma forma a recuperação dos seus atletas, porque só na plenitude física eles vão conseguir dar
ao Paysandu a competitividade necessária para reagir na competição. Hoje, Série B, 8 da noite, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, o Remo enfrentando o Botafogo, história que o Abner Luiz traz amanhã. Muito bem. É isso, Ferreira. Muito obrigado pelas informações. Bom final de semana já. Vai emendar, né, Ferreira? Sexta-feira, volta só na segunda, terça. Não muda nada. Não muda nada. Bom, Ferreira, obrigado. E lembrando, tá, gente? Participem aí com os times amadores, que na terça-feira tem mais. Valeu, Ferreira. Boa semana. Bom, 8 horas...